Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Samuel. Jonatan sinaliza para David. Jonatan tinha medo de entrar em contato com David à noite, pois isso poderia suscitar suspeitas. Ele planejou fazer isso na manhã seguinte, como muitas pessoas passeavam pela manhã, seria menos visível. Jonatan levou um menino que não suspeitaria de nada. Ele disse ao garoto: "Vou atirar algumas flechas, por favor, encontre-as e traga-as de volta para mim." Jonatan disparou a primeira flecha e o garoto começou a correr até ela. Enquanto isso, Jonatan disparou outra flecha, apontando muito além do local onde o garoto estava. Enquanto o garoto pegava a primeira flecha, Jonatan gritou em voz alta: "A outra flecha está muito mais longe. Corra e pegue-a rápido." No esconderijo, David ouviu essas palavras fatídicas. Ele imediatamente entendeu que tinha que escapar. Mais do que isso, Jonatan havia insistido para que o garoto fosse rápido. Certamente era um indício de que David não deveria perder tempo. O rapaz pegou todas as flechas, ignorando o fato de que ele havia acabado de ajudar a salvar a vida de David. Jonatan olhou ao redor do campo e percebeu que estava completamente vazio agora. Ninguém estava mais lá. Ele decidiu mandar embora o garoto para poder se despedir de David. Ele deu ao garoto seu arco e flechas. "Por favor, leve eles para casa para mim", ele pediu. Jonatan permaneceu no campo, mas David não saiu do esconderijo imediatamente. Ele queria ter certeza de que o garoto não retornaria por qualquer motivo. Somente quando se passou tempo suficiente para o garoto chegar à cidade é que David saiu de seu esconderijo atrás da rocha. David ajoelhou-se no chão e curvou-se para Jonatan 3 vezes para agradecê-lo por salvar sua vida. Jonatan e David se beijaram em lágrimas. Foi extremamente difícil para os dois amigos se despedirem. David chorou mais que Jonatan, porque estava preocupado com o futuro. Talvez ele também tenha previsto com Ruach HaKodesh que Jonatan iria morrer em breve. Mas, ao mesmo tempo, David sentiu-se inspirado pelo fato de ter um amigo tão fiel. Jonatan disse a Davi: "Vá em paz." Ele não repetiu para David o que seu pai disse à mesa, nem relatou como Shaul o ameaçara com sua lança. Jonatan era um tzadik, e é por isso que ele se absteve de falar lashon hará sobre seu pai. O principal era que David soubesse que estava em perigo. Os detalhes não eram importantes. Jonatan disse a David: "Apesar de estarmos longe um do outro, ambos manteremos nossa promessa. Hashem é a nossa testemunha que se você se tornar rei, será amável comigo e com minha família. Se eu for o rei, protegerei você e sua família." Tanto David quanto Jonatan acharam difícil dizer o último adeus, mas David sabia que não podia perder tempo, então logo saiu. Jonatan esperou um pouco para garantir que ninguém estivesse seguindo David, e então voltou para a cidade. Apesar da profunda preocupação de Jonatan por David e de todos os riscos que ele assumira para salvar a vida dele, Jonatan esqueceu uma coisa muito básica e importante. Ele não forneceu comida a David para a viagem. Isso resultaria em uma terrível tragédia. David em Nov. David já estava longe do palácio de Shaul. Logo ele ficou com fome. Onde ele poderia conseguir comida? Não era seguro para ele se identificar. David decidiu correr para o Mishkan, em Nov, perto de Jerusalém, no território da Shevet Binyamin. Nov era uma das 42 cidades entregues a Shevet Levi, onde apenas Coanim moravam. David pretendia pedir comida ao Cohen Gadol, Ahimelech. Ele também pediria a Ahimelech que consultasse o Urim Vetumim para saber se ele conseguiria escapar de Shaul. David chegou em Nov no Shabat.
Como era uma questão de vida ou morte, ele viajou até no Shabat. Ao entrar no Mishkan, encontrou os Kohanim assando os pães lechem apanim para colocar no Shulchan, mesa sagrada. O que vocês estão fazendo? David perguntou. Vocês não sabem que é proibido assar lechem apanim no Shabat? No Mishkan e Beit HaMikdash, os Kohanim eram autorizados a realizar certas melachot no Shabat. Por exemplo, eles acendiam o fogo do Mishbeach para oferecer korbanot. No entanto, lechem apanim tinha que ser assado antes do Shabat para ser colocado no Shulchan no Shabat. Doeg, o chefe do Sanhedrin, nos disse que é permitido assar o lechem apanim no Shabat, responderam os Kohanim. Mas isso está errado, disse David. A partir de agora vocês devem assar o lechem apanim a cada Erev Shabbat, sexta-feira. Quando Ahimelech viu David, correu para recebê-lo. Ele entendeu que se David viajou no Shabat, deveria ter sido uma emergência. David estaria a caminho de resgatar uma cidade judaica de um ataque inimigo? Nesse caso, onde estavam seus soldados? Se ele estivesse em alguma outra missão real, onde estariam seus servos? No mínimo, ele deveria ter 2 ajudantes. Ninguém importante viajava com uma comitiva menor. Ahimelech dirigiu-se a David. Saudações a você, mas eu não estou entendendo nada. Como é que o general e genro do rei viaja sozinho, sem um único ajudante? David teve que pensar rapidamente em uma desculpa. O rei me enviou em uma missão secreta, ele explicou ao Cohen Gadol. Foi por isso que deixei os criados em outro lugar. Ahimelech era justo e inteiramente confiável. Se David dissesse a verdade que ele estava fugindo para salvar sua vida, Ahimelech certamente o ajudaria. Mas David tinha uma razão válida para guardar a verdade para si mesmo. Quando entrou no Mishkan, ele teve uma surpresa muito desagradável. De todas as pessoas que podiam estar lá, era seu arqui-inimigo que estava, ninguém menos que Doeg. Se Doeg descobrisse que David estava fugindo do rei, ele o entregaria imediatamente. David, portanto, fingiu que Shaul o havia enviado ao Mishkan. O que Doeg estava fazendo no Mishkan? Ele veio estudar e orar. Externamente, Doeg agia como uma pessoa pia, mas ninguém sabia o quão podre ele era por dentro. David não comia há tanto tempo que agora estava faminto e prestes a desmaiar. Você tem 5 porções extras de pão? Ele perguntou a Ahimelech. Se você não tiver 5, por favor, me dê o que tiver. Na minha pressa, não tive tempo de preparar comida. Ahimelech entendeu que alguma das porções seriam destinadas aos servos de David. Ele respondeu, só temos lechem apanim aqui. Destina-se aos Kohanim. Talvez nessas circunstâncias seus servos possam comê-lo, mas apenas se não estiverem tamê, impuros. Os Kohanim propositadamente não estocavam pão comum no final de semana para comerem o lechem apanim no Shabat e na noite seguinte ao Shabat. Assim não haveria sobras do pão sagrado que teriam de ser queimadas caso não fossem comidas. David respondeu a Ahimelech, está tudo bem, você pode me dar o lechem apanim, meus servos estão puros. David sabia que em seu estado de fome tinha permissão para comer esse pão sagrado. David pediu a Ahimelech que consultasse o Urim Vetumim para ver se ele teria sucesso. A resposta foi afirmativa. Então David perguntou, eu sei que os Kohanim geralmente não carregam armas. Eles estão ocupados com a Avodá e os ensinamentos da Torá. Ainda assim, há talvez uma lança ou uma espada aqui? Eu estava com tanta pressa. Ahimelech respondeu, a espada do gigante Goliat, a quem você matou, está bem aqui. Ela está enrolada atrás dos Bigdei Keuná, roupa dos Kohanim. Nós a mantemos aqui como lembrança do milagre, mas se você quiser é sua. Não temos outra arma aqui. Dê-la para mim, disse David. Hashem me ajudou milagrosamente uma vez através desta espada, talvez ele o faça novamente. David
Deixou Nove, a cidade dos Coanima, revigorado e abastecido. Ele veio desarmado e agora tinha uma espada. Acima de tudo, ele ouvira do Urim Vetumim que conseguiria escapar de Shaul. Por outro lado, David sabia que Doeg reportaria a Shaul que ele se encontrara com ele em Nove. Agora David estava em perigo real. Shaul poderia enviar soldados atrás dele. A situação era realmente muito pior do que David achava. Doeg ficou furioso com David por ter ensinado os Coanim a não assar o Lehen Apanim no Shabat, o que contradizia as instruções de Doeg. Pior ainda, Doeg ouviu David pedindo comida e uma espada a Ahimelech, além de uma consulta ao Urim Vetumim. Definitivamente ele planejava relatar tudo isso ao rei. Os resultados seriam nada menos do que trágicos. David, na terra dos Pelistim. David tinha medo de ficar em qualquer lugar em Eretz Israel. Ele conseguia pensar em apenas um lugar onde poderia estar a salvo do alcance de Shaul, entre os Pelistim, os piores inimigos dos judeus. David pensou: oferecerei meus servos a Achish, rei dos Pelistim. Os Pelistim não têm ideia de quem eu sou. Eles certamente não incomodarão um simples judeu andarilho. Mas David não poderia estar mais errado. Ele estava pulando para dentro de uma panela em cima do fogo. Hashem disse: David, o que você está fazendo não faz sentido. Achish, o rei dos Pelistim, é irmão de Goliat. Você matou Goliat recentemente e está carregando sua espada. De fato, quando David chegou à corte do rei Achish, em Gat, a capital dos Pelistim, os servos do rei o reconheceram. Ele não seria David? Disseram eles. O general do rei judeu? Ele ainda é mais importante que o rei. Lembre-se da música que as judias cantavam sobre ele, dizendo que ele matou dezenas de milhares de nosso povo? Este é David, que matou seu irmão Goliat na guerra. Eles disseram ao rei Achish. Aparentemente, Achish ficou lisonjeada que o famoso David estivesse oferecendo para se tornar seu servo. Achish gostaria que David ficasse na terra dos Pelistim. Meu irmão foi morto em uma batalha justa. Achish respondeu a seus servos. Eles concordaram com um duelo. David não fez nada de errado. Se é assim, zombaram seus servos, é melhor você se levantar e oferecer a David seu trono. Por quê? Perguntou o rei. Porque, explicaram os servos, antes dessa luta, David e Goliat concordaram que o vencedor reinará sobre a terra do outro. De acordo com essa resolução, somos todos súditos de David. David ouviu essa conversa. Ele ficou alarmado. O rei Achish poderia facilmente matá-lo para resolver todo o problema. Ele começou a rezar para Hashem. Por favor, Hashem, salve minha vida. Como servo, como devo responder ao pedido de David? Hashem perguntou a ele. Por favor, me dê um pouco de loucura, David implorou. David pretendia bancar o louco para salvar sua vida. Você pode pensar que isso é algo fácil de fazer e não precisa de muita ajuda de Hashem. Mas para um tzadik, um homem sagrado como David, isso não era simples. Sua fala e comportamento sempre foram dignos, porque ele estava sempre ciente de que Hashem o estava observando. Hashem ajudou David a fazer o papel de louco. David repetiu sua oferta de se tornar servo do rei Achish, mas desta vez falou como um lunático. Suas palavras não faziam sentido. Os criados estavam desconfiados. Era mesmo David, fingindo ser louco para salvar sua vida, ou era algum homem insano que se assemelhava a David? Eles decidiram prendê-lo para testar se ele ficaria ou não assustado. Qualquer pessoa normal resistiria para ficar em liberdade, e mesmo quando eles colocaram as correntes em David, ele continuou reclamando alto e delirando. Ele gritou horrivelmente, caiu no chão e babou em sua barba. Quando os servos o trouxeram para a porta, ele escreveu no chão: o rei Achish me deve 1 milhão e sua esposa meio milhão. Os criados ficaram desapontados, porque estavam perdendo tempo com este louco. Eles disseram a Achish: este homem é louco.
O rei respondeu: Ele não pode ser quem pensávamos que era. Por que vocês estão se incomodando com ele? Eu não tenho lunáticos suficientes aqui? Certamente não preciso de outro. A esposa e a filha do infeliz rei Achish eram doidas. Naquele exato momento, elas estavam tendo um ataque no palácio. Mande esse homem louco embora o mais rápido possível, Achish ordenou. Ele não suportava ver mais uma pessoa louca. David foi expulso do palácio do rei. Ele escapou da terra dos Pelistim, de volta a Eretz Israel. Por que David, um dos sábios da Torá mais proeminentes de todos os tempos, teve que recorrer à loucura para salvar sua vida? Uma resposta simples é que David agiu de maneira tola indo à terra dos Pelistim em primeiro lugar. Como ele poderia arriscar sua vida visitando o arqui-inimigo dos Bnei Israel? Já que ele não agiu racionalmente ao tomar essa decisão, Hashem o puniu, Midá keneged Midá, forçando-o a desempenhar o papel de louco. O Midrash oferece uma razão mais profunda. O Midrash nos conta: todas as crianças de Hashem têm um propósito. David amava Hashem de todo o coração, mas ele ficou perturbado pelo fato de que algumas das crianças de Hashem pareciam não ter propósito. Ele reclamou com Hashem: por que o Senhor fez algumas pessoas retardadas ou insanas? Que bem essas pessoas fazem para o mundo? Como elas exigem tanto cuidado das mãos das outras pessoas, o mundo não estaria melhor sem elas? Hashem respondeu: David, você acha que eu criei algo que não tem propósito? Um dia você irá me agradecer por ter criado a loucura. Quando David estava em Gat, ele fingiu estar louco para escapar da morte. Depois, David compôs uma canção para agradecer a Hashem. Ela se encontra em Teilim, capítulo 34, e começa assim: uma música de David, quando ele fingiu ter perdido a cabeça diante de Avimelech, que o afastou e ele foi embora. Todos os reis dos Pelistim eram chamados de Avimelech, assim como todos os reis egípcios eram chamados de Faraó. David estava louvando Hashem por vários milagres. Hashem injetou um pouco de insanidade no cérebro de David para que ele pudesse fazer o papel de um homem louco. Caso contrário, David não poderia ter desempenhado esse papel com sucesso. Como um favor especial a David, Hashem fez com que a esposa e a filha de Achish tivessem um surto de loucura naquele momento. Os reis costumam gostar de ter diferentes tipos de artistas na corte. Quando David agiu como um louco, Achish poderia muito bem ter decidido mantê-la em seu palácio por diversão. David teria se tornado prisioneiro na corte real, à mercê de Achish e de seus servos. No entanto, Achish já estava desgostoso de sua esposa e filhas loucas, e ele não podia suportar a visão de mais um louco. Portanto, ele expulsou David, e por isso David agradeceu a Hashem. O truque de David o ajudou apenas porque Hashem criou outras pessoas loucas no mundo. Se não houvesse pessoas loucas na família de Achish, a atuação insana de David não teria necessariamente salvado sua vida. Agora David entendeu por que Hashem criou a loucura. Outra manifestação da bondade de Hashem foi o fato de Achish não ouvir seus servos. Ele poderia ter matado David ou pelo menos aprisionado até que ele se recuperasse de sua doença mental. Mesmo depois que David escapou, ele precisava da proteção especial de Hashem. Ele teve que passar por uma grande parte da terra dos Pelistim para voltar para Eretz Israel. Se David tivesse sido reconhecido, teria sido morto no local por qualquer membro da família ou amigos de Goliat. Após esses eventos, David percebeu que tudo o que Hashem fez tem um propósito, mesmo que não o entendamos. Ele, portanto, continuou a canção do Teilim com as palavras: Louvarei Hashem em todos os momentos. Isso significa, a partir de agora, não louvarei Hashem somente depois de entender o motivo de suas criações, mas mesmo antes.
Existem muitas razões pelas quais Hashem criou pessoas retardadas e pessoas com outras deficiências e doenças. Obviamente, não temos a pretensão de entendê-las, mas há pelo menos um propósito que é claro. Muitas vezes somos ingratos pelos presentes de Hashem, porque os tomamos como garantidos. A visão, por exemplo, é uma alegria. Louvamos Hashem por isso todas as manhãs com uma bênção especial. Mas alguma vez pensamos nisso? Para apreciá-la, vá visitar um homem cego. Se isso não for possível, feche seus olhos por 10 minutos, peça alguém para dizer quanto o tempo acabar. E foram apenas 10 minutos. Nosso cérebro também é um presente maravilhoso de Hashem. Por mais que você admire um computador por sua velocidade e inteligência, lembre-se de que o cérebro humano é muito mais complicado e eficiente e surpreendente. No entanto, podemos não apreciar nossa capacidade de pensar e de se comunicar com outras pessoas, a menos que vejamos pessoas infelizes que são incapazes de fazê-lo. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!